Bom, boa noite a todos. Boa noite a quem nos acompanha pelo YouTube também. Eu gostaria de fazer uma prece inicial, né, antes de começar essa abordagem sobre esse tema tão profundo, que eu me senti gratificado em tentar estudar um pouquinho mais sobre ele, que é amar ao próximo como a ti mesmo, né? É uma frase tão simples, mas tão difícil da gente colocar em prática, né? E o que é amar? E o que é o próximo? Então vamos tentar olhar isso dentro dessa apresentação de hoje, uma reflexão junto com vocês, tá? Então vamos procurar serenar as nossas emoções e abrir a nossa mente para que a gente consiga encontrar aqui, né, seja através dessa reflexão, seja através de amigos espirituais, tudo aquilo de que necessitamos. Aquele alimento que vai nos fortalecer, que vai nos fazer mais robustos do ponto de vista espiritual, e que possamos, com a ajuda dos mentores dessa casa e com o nosso anjo da guarda, estarmos em paz para colocarmos de fato em prática tudo aquilo que vamos aprendendo dentro da doutrina espírita. Que assim seja. Então, essa abordagem que eu tenho feito, que eu vou falar para vocês, ela tem como base uma série de livros que são livros básicos da doutrina espírita kardecista, mas é lógico que esse assunto ele também é muito abordado por psicólogos, psiquiatras, né? Tem várias literaturas sobre esse tema também, e a parte de sociologia também. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele é interessante dentro desse termo, né? Amar, dessa temática, amar o próximo como a ti mesmo, porque ele diz o seguinte, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? E vocês têm contato com o Evangelho. Fazer aos outros o que queremos que nos façam, né? É a base da moral espírita. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz essa mensagem importante que está dentro desse tema, amar ao próximo como a ti mesmo. O Livro dos Espíritos, por quê? Porque ele fala que amar o próximo não é só um sentimento, é uma conduta prática diária, né? Amar aquele que nós gostamos é fácil. Amar aquele que a gente tem várias desavenças é uma grande dificuldade, né? Como perdoar também, né? O Livro dos Médiuns, ele fala sobre o desenvolvimento, que o desenvolvimento espiritual exige reforma íntima e caridade. Veja, são todas temáticas, todo conteúdo que está relacionado com o amar ao próximo como a ti mesmo, né? A Gênese, porque explica o papel do amor na evolução da humanidade, né? Então, a prática do amor é um grande desafio ainda para nós. E as obras póstumas, porque traz várias reflexões que complementam todas essas outras obras que eu já falei, né? Então, quando a gente vai falar amar ao próximo como a ti mesmo, tem uma passagem, que é uma parábola, que Jesus pergunta, né, para um perito da lei, quem é o próximo. E, na verdade, ele, um perito, em certa ocasião, esse perito da lei, tentando, né, levanta-se para testar Jesus e colocá-lo à prova, e lhe pergunta, mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Então essa parábola vai nos falar do próximo, tá? E aí ele fala o seguinte, ele pergunta, o que está escrito na lei? Né? Porque esse perito da lei era uma pessoa que estudava muito as leis ali dos judeus, né, da época. E respondeu Jesus, como você a lê? Ele respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame ao seu próximo como a si mesmo. Né? E aí vem o desenrolar. Disse Jesus, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Né? Mas ele, querendo justificar-se, perguntou para Jesus, e quem é o meu próximo? Eu acho que é a pergunta que a gente faz e talvez deveria fazer todo dia, né? Quem é o meu próximo? Vamos tentar responder
através da reflexão hoje também. O assunto não se esgota só aqui, é lógico. Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, né? Isso vocês conhecem, quando caiu nas mãos de assaltantes, que o maltrataram e deixaram ele ali semi-morto, né? Eles lhe tiraram a roupa, espancaram-no e foram deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. O sacerdote era aquela pessoa que estudava, né, que estava ali nos templos de Jerusalém, estudava muito essas leis, segundo a visão da época, né? Então, mas o sacerdote, né, estava um sacerdote. Quando viu o homem, esse sacerdote passou do outro lado, ignorou, né? Mesmo porque eles tinham um certo preconceito, porque se aquele homem estava caído e mal conseguia falar, e nem conseguia falar, para ele não conseguia tirar informações que o pudesse verificar as suas credenciais. Então, para ele não tinha importância. Ele passou do outro lado e deixou aquela pessoa caída daquela forma, né? Um estudante da lei na época. E assim também um levita. Levita era um ajudante do templo, então também estava em contato com todas essas leis, né? Com todos esses ensinamentos da época dos judeus, tá? E também passou do outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando o viu, teve piedade dele, teve compaixão. Samaritano era aquele que não cultuava o que na época, né, o que esses estudiosos da lei eles pregavam, né? Então ele era considerado um herege e era considerado uma pessoa que tanto samaritano quanto levita nem gostavam de pronunciar o nome samaritano na época, tamanha a repúdia com relação a esse tipo de pessoa. E foi ele que chegou lá e que pegou aquela pessoa, se aproximou, enfaixou-lhe as feridas, derramando nele vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Então foi lá, ficou a noite toda na hospedaria cuidando dele, até que ele se tornasse uma pessoa convalescente, em recuperação, e depois tem uns bichinhos andando aqui. E depois, então, disse ao dono da estalagem, né? No dia seguinte, deu 2 denários, que era a moeda da época, ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Ou seja, agora você cuida, eu estou em viagem, tenho compromisso, mas eu voltarei. E aí eu pagarei todas as despesas para que essa pessoa realmente fique bem. Então, Jesus pergunta: qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Então, olha que interessante, que bonita essa passagem e reflexiva. Aquele que teve misericórdia dele. Ele nem fala o nome samaritano, porque eles odiavam os samaritanos, tá? Então, esse estudioso da lei fala: aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Então Jesus disse-lhe: vá e faça o mesmo, né? Então faça da mesma forma que aquela pessoa que não tinha nada, que não era considerado um herege, e que ele que fez. O que ele quer dizer com isso? Que não adianta só estudar, não adianta só ter títulos, não adianta só ter imensidão de bens materiais. Você precisa colocar em prática. Nós precisamos colocar em prática os ensinamentos de Jesus, né? É isso que ele quer dizer nessa parábola, né? Então, vá e faça o mesmo, independente da sua condição. E quando a gente olha para o nosso dia a dia, a gente começa a se perguntar, então, quem é esse nosso próximo, né? Então, eu vou passar por uma outra situação, eu vou passar por aqui primeiro, depois eu volto nesta outra parábola. O próximo, né?
além daquele que cuidou daquele indivíduo que caiu, que teve compaixão dele, foi considerado próximo, é toda pessoa que cruza o seu caminho, ou o nosso caminho. Olha como é grande isso. Cruza onde? Pode ser a pessoa com quem estamos casados, pode ser a pessoa que são nossos filhos, parentes, amigos, trabalho, né? Que a gente encontra casualmente, às vezes aqui numa reunião, ou numa reunião de estudo. Então, qual que é esse próximo, né? Ama ao teu próximo como a ti mesmo. É uma coisa, é algo imenso, não é? Como que a gente consegue fazer isso? Como que a gente vai conseguir fazer isso? É com um amor muito grande, né? Então, quando a gente olha para a questão do próximo, nós podemos olhar para vários estratos ali. Pode ser qualquer ser humano, sem distinção, como a gente já falou. Aqueles com quem convivemos diariamente também, ou que seja transitório. Fui passear numa praia, encontrei no restaurante pessoas, começamos a conversar, esse também é meu próximo. Pessoas com quem temos dificuldades ou conflitos. E aí que amar essas pessoas é o mais difícil que nós temos, né? O que é amar aquele que você tem grande dificuldade, ou que fez o mal para você, né? O que fez para nós. E aí Jesus já dizia isso, né? Amar ao próximo como a ti mesmo, mas o amor nos leva ao perdão. Então aquele que te faz o mal, né? Se você tiver o coração cheio de amor, você consegue perdoá-lo. Mas amar ao próximo, e principalmente amar aquele que te faz mal, é muito diferente de amar aquele que te faz o bem, né? Porque amar o que te faz o mal não é você esquecer tudo aquilo que ele fez, senão isso seria Alzheimer, né? Esquecer no passado tudo aquilo que ele te fez, mas significa que aquilo que ele te fez bate em você e não te gera nenhuma raiva, não te gera mais nada, você trata ele, você não quer o mal dele. Então amar o próximo no sentido daqueles que nos fazem o mal, significa a gente não querer mal àquela pessoa, né? E aí é lógico que é mais fácil amar aqueles que a gente tem afinidade e tem muito gosto, e isso ama de uma forma diferente. Como eu amo um filho, como eu amo uma filha, como eu amo um pai, eu amo uma mãe, é muito diferente de amar aquele meu inimigo, né? Mas é importante amar. Até mesmo aquele que nos faz mal, né? Porque são nosso próximo, né? Não é só porque cruzam o nosso caminho, mas porque ele é considerado nosso próximo. Porque todos somos espíritos imortais em evolução, né? Às vezes aquela pessoa está no nosso caminho para nos ajudar a adquirir determinadas virtudes. Paciência, por exemplo, né? Paciência é uma virtude importante e que às vezes a gente tem que estar em contato com pessoas que nos exige muito, né? Muita paciência para que a gente consiga conviver em paz ou com um pouco mais de harmonia com essa pessoa, né? Aceitação. O que é aceitação? Aceitar o outro como ele é, ou aceitar a atitude do outro da forma como ele acaba agindo, né? Então, nós somos espíritos imortais e nós estamos em constante evolução do ponto de vista da evolução moral. E estamos ligados por múltiplas existências, né? E é lógico que às vezes aquele que está do teu lado é alguém que está para te ajudar nessa vida, ou alguém que está para te corrigir ou para te ajudar você a superar determinadas vícios, situações ruins, né? Que a gente está chamando da reencarnação. Porque esse próximo está no nosso caminho por diversos motivos. Então, quando a gente olha do ponto de vista da doutrina espírita, a gente olha por um ângulo mais amplo, mais generalista, e a gente consegue enxergar onde está o espinho, né? Porque às vezes a gente sente a dor, mas não sabe onde está o espinho. E é importante ter uma visão generalista, e a doutrina espírita vem desvendar, nos ajudar a enxergar melhor isso, né? O próximo são as nossas relações, fazem parte de um processo de aprendizado espiritual, e por isso que ele é considerado o nosso próximo. O próximo não é escolhido, ele é aquele que a vida coloca diante de você, especialmente quando exige paciência,
compreensão ou perdão, né? A gente gostaria de selecionar todo mundo que está ao nosso redor, que sejam nossos amigos ou que está no nosso trabalho, mas não é assim que funciona, né? Nós estamos imersos na lei de causa e efeito, né? Então a gente está sujeito a encontrar pessoas de todos os tipos e que estão ali para um benefício nosso e deles também, tá? O próximo então é todo mundo, mas principalmente quem mais desafia você a amar. E essa é a barreira maior, essa é a maior dificuldade que a gente tem, né? Então, como amar o próximo? Ou seja, como é esse amor para o próximo? E aí tem uma passagem muito interessante de um livro, Amor e Vida, do Humberto de Campos, em que ele fala o seguinte: havia um anjo que desceu do céu e ele queria auxiliar aquelas zonas que estavam de muita dificuldade na terra. E ele começou inspirando corações através, em nome de Cristo, né, a compaixão, a caridade, inspirando corações que falavam que eram mensageiros, palestrantes, pessoas que disseminavam a doutrina, né, as ideias, os ensinamentos de Jesus. E quando ele começou a ensinar, a induzir, a inspirar, ele percebeu que isso não era o suficiente. Eles não estavam replicando ou passando essa informação, né, ou esses ensinamentos da forma como ele gostaria. Então ele resolveu materializar-se e procurar aquelas pessoas que realmente seriam as pessoas, os homens considerados mais responsáveis e que talvez pudessem ser aqueles que pudessem ajudá-lo nessa tarefa de tentar levar os ensinamentos de Jesus, né? O amor ao próximo, compaixão e assim por diante. Então, ele saiu nessa procura, humilde e resoluto, repetia sempre o mesmo convite a várias pessoas que ele considerava que trabalhavam a prática evangélica e foi registrando respostas que o surpreendiam pela diferença. Então, ele chegou no virtuoso, que era uma pessoa que era para estar com muitas virtudes e que talvez pudesse ser essa pessoa que o ajudaria. E aí ele fez o convite e o virtuoso falou o seguinte: não posso manchar meu nome em contato à prática evangélica, registrando respostas que o surpreendiam pela diferença. Chegou para o sábio, que também disse não, porque ele falou: cada qual está na colheita daquilo que semeou, né? Falta-me tempo para ajudar vagabundos, voluntariamente distanciados da própria restauração. E disse: não, eu não posso te ajudar. Falou para o anjo. E ele também procurou o prudente. O prudente falou: não posso arriscar a minha posição, dificilmente conquistada na intimidade de pessoas que me prejudicariam a estima pública. Eu estava pensando em outra esfera. Então também disse não. Ele procurou o filantropo, que é aquela pessoa que faz caridade, que faz, né, obras assistenciais. Ele falou o seguinte, o filantropo: eu até te dou o dinheiro que seja necessário, né? Mas de modo algum me animaria a lavar feridas de quem quer que seja. Ou seja, eu pego o dinheiro, mas eu não vou estar lá lavando as feridas daqueles que precisam. Então ele chegou no pregador. Olha, veja bem como é profundo isso. Ele chegou no pregador e fez o mesmo convite, né? Aí ele falou: que diriam de mim se me vissem na companhia de criminosos? Né? Isso era o pregador. E também recusou o convite do anjo, tá? Ele chegou para o filósofo que estuda a vida e ele falou o seguinte, também negou. Ele falou: nunca desceria a semelhante infantilidade. Aspiro a alcançar as mais altas revelações do universo, né? Como filósofo. Devo estudar infinitamente. Além disso, estou cansado de saber que se não houvesse sofrimento, ninguém se livraria do mal. E recusou o convite também. E aí ele tentou uma última vez, uma última tentativa, né? Com essas pessoas que poderiam ajudá-lo, que era o pesquisador da verdade. E aí ele falou: não sou a pessoa indicada.
Caridade é capa de muitas obras, que tanto acolhe o altruísmo quanto a fraude, né? O bem ao outro quanto a fraude. Não me incomode, procuro tão somente as realizações essenciais. E recusou o convite. Aí o anjo, bastante desencantado com todas essas pessoas que poderiam ser a solução para auxiliá-lo, bateu à porta de um conhecido malfeitor. Olha só que interessante. Aliás, a pessoa menos apropriada para a tarefa, né, ou categorizada para a tarefa, e reformulou a solicitação, e olha o que ele respondeu. O convidado, né, que era o malfeitor, embora os desajustes íntimos, considerou de imediato a honra que o Senhor lhe fazia, propiciando-lhe o ensejo de operar no levantamento do bem geral, e meditou agradecido na infinita bondade que o arrancava da condenação para o favor do serviço. Um malfeitor que não tinha lá aquelas condições tão propícias, aceitou o convite e ele começou uma jornada. Ele não vacilou, seguiu aquele desconhecido, que era um anjo, né? De maneiras fraternais que lhe pedia cooperação, e entregou-se decididamente ao trabalho. Em pouco tempo, conheceu a fundo o martírio das mãos desamparadas, entre a doença e a penúria, carregando órfãos de pais vivos. Olha, veja bem a tarefa. Conheceu o pranto das viúvas relegadas à solidão, as aflições dos enfermos que esperavam a morte nas áreas de ninguém, a tragédia das crianças abandonadas, o suplício dos caluniados sem defesa, os problemas terríveis dos obsidiados sem assistência. Olha todo mundo de convite que ele passou a frequentar. E vejam se essas situações não estão no nosso dia a dia, ou estão na nossa cidade, ou estão próximos a nós também. Conheceu também a mágoa das vítimas dos preconceitos levados ao exagero pelo orgulho social, angústia dos sofridos caídos em desesperos pela ausência da fé. E aí então, finalizando já quase, modificado nos mais profundos sentimentos, o ex-malfeitor consagrou-se ao alívio e à felicidade dos outros, porque ele conheceu na pele o que era isso, né? E percebendo necessidades e provações que não conhecia, procurou instruir-se e aperfeiçoar-se. Lembrem-se que quando Kardec codificou a doutrina espírita, o Espírito de Verdade colocou para ele que o primeiro mandamento era amai-vos, e o segundo é, espíritas, instruí-vos, né? Ou seja, conhece, vai lá e busque, né? Então, com 40 anos de abnegação, adquiriu as qualidades básicas dos virtuosos, os recursos primordiais do sábio, o equilíbrio do prudente, as facilidades econômicas do filantropo, a competência do pregador, a acuidade mental do filósofo, né? Essa perspicácia, e os altos pensamentos do pesquisador da verdade. Veja, olha como tudo isso vem falar de amor, né? Então, esse anjo convidou, então teve amor por aquele que tinha caído em dificuldades ou em erros. Ou seja, mesmo percebendo que ele tinha errado, ele se sentiu tão lisonjeado que ele aceitou esse convite. E por que ele aceitou esse convite? Imagina que alguém deposita em mim amor, sabendo que eu sou uma pessoa que errou bastante, né? Olha como é a transformação. E olha todos os convites que foram feitos. E aquelas qualidades daqueles homens que pareciam estar apropriados para isso, ele adquiriu todas essas qualidades, vivenciando a dificuldade do próximo, vivenciando todas as incertezas e todas as dificuldades, todos os medos que assolam a humanidade. Então, essa passagem, ela é muito importante e eu gosto muito dela, tá? Eu acho que ela nos leva a refletir muito, tá? Então,
Tem uma situação aqui, porque quando a gente fala o próximo, a gente pode pensar, a gente já falou que esse próximo pode estar no trabalho, na família, em qualquer lugar, né? Então, por exemplo, se você tem um colega que é uma pessoa muito rude no trabalho, né? E esse é teu próximo também. Como que a gente pode enxergar isso, né? Uma das formas, segundo a doutrina espírita, você pode enxergá-lo como um espírito em dificuldade, talvez inseguro ou em prova. Pode até ser alguém com quem você já teve conflitos em outra vida. Então a gente tem que estar sempre olhando pela ótica ampla da doutrina espírita, né? Então, qual que seria a melhor atitude para amar essa pessoa no seu trabalho, né? Segundo a doutrina espírita, evitar revidar, porque senão você vai gerar barreiras e pode gerar guerras. A guerra não leva ninguém a nenhum produto e a nada, né? A gente vê pelo que a gente tem da nossa atualidade. Agir com educação e firmeza, né? Exercitar a paciência sem ser passivo. Você ser paciente não quer dizer que você não possa colocar aquilo que você pensa. Você ter inteligência emocional para poder tratar as situações. E é possível você dizer o que pensa sem agredir ou sem ofender o outro, né? A gente tem muita situação na família, né? Desentendimentos constantes. E isso pede, né? E na família você pode ter um reencontro espiritual. Muitas vezes pode ser alguém que você precisa resolver uma situação do passado e uma situação não muito adequada, né? Muitas vezes são vínculos de ajuste e aprendizado. E aí é importante praticar o perdão. Tem uma frase que diz o seguinte: aquele que não perdoa, né? Aquele que não consegue perdoar é uma pessoa que não consegue amar, né? Porque para perdoar você precisa amar, você precisa ter uma compreensão profunda, né? Jesus nos mostra essa compreensão profunda. Ele nos amou de uma forma inacreditável, um amor incondicional, né? Tanto que na cruz, sacrificado, pregado, na beira do desencarne, ele fala: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então é uma compreensão muito mais profunda do que a gente imagina. Então compreensão é uma virtude que a gente precisa cultuar no nosso dia a dia dentro de nós, né? E aí vem a questão seguinte: como eu posso amar o próximo se eu não consigo me amar? Por isso ele fala em reforma íntima, né? Como que eu posso amar alguém se eu não consigo amar a mim mesmo? Então é um processo que começa dentro de nós e depois se espalha para o nosso entorno, né? E a reforma íntima é para isso, para que eu consiga rever tudo que está dentro de mim, as dificuldades que eu tenho, né? E aí eu começo a fazer modificações, e eu começo a abrir espaço para a virtude, abrir espaço para a luz, né? E eu consigo então projetar isso e começar a amar o próximo, né? Tentar compreender antes de julgar. Às vezes a gente vê algo que a gente não gosta e a gente já vai logo julgando, não é? Talvez compreender melhor por que aquilo acontece. Por que aquela pessoa está agindo daquela forma, né? Às vezes nos ofendeu, mas às vezes a intenção não era nos ofender. Às vezes é a forma delas de ser. Eu me lembro que quando eu estive em Portugal a trabalho e fiquei lá um ano, eu voltei de Portugal e eu evitei comprar o azeite português por pelo menos 1 ou 2 anos. E depois eu percebi que eu estava errado. Por quê? Porque o português tem na sua cultura uma coisa muito grosseira em determinadas partes. E a capital, que é Lisboa, eles têm uma forma de ser que eles gritam muito, eles falam muito. E tinha criança na escola, né? Tinha criança na escola e tal. Eu achava aquilo o cúmulo, né? Eu achava que aquilo não tinha cabimento. Eu fui jantar num restaurante e vi eles tratando um brasileiro assim como um cachorro. Para mim era como um cachorro, né? E aí eu achei aquilo muito estranho. Depois eu vim a compreender. É a cultura deles. A gente precisa compreender o que são as pessoas. São muito conservadores, têm várias dificuldades. Eu sou descendente de português e depois eu me redimi e achei o seguinte: não, faz parte deles. Eu preciso compreender isso. Assim como você vai para a França, ele tem uma forma de ser. Se você vai para a Itália, outra. Aqui no Brasil nós temos uma outra forma de ser, né?
Você senta no ponto de ônibus e a pessoa fala da vida inteira dela para você, né? A gente tem esse costume. E assim, cada lugar tem seu costume, não é errado. Lógico que tem coisas que são desnecessárias. Então a gente tem que olhar para as situações e olhar com um olhar de compreensão, para que a gente consiga ter atitudes melhores, né? Depois eu me refiz e hoje eu já compro tudo português e não tem problema nenhum com relação a isso. Trabalhar o diálogo, veja, às vezes você está com uma pessoa e você não a conhece. Você sofre, ela sofre e ninguém consegue dialogar um com o outro, não consegue abrir um espaço para falar das dificuldades, né? Ou porque se sente vulnerável, ou porque se sente magoado, ou por várias situações. Mas é preciso dialogar com aqueles, principalmente, que te exigem muita paciência, né? Para que a gente consiga se aproximar. Se eu não me aproximar, eu não consigo enxergar o que está acontecendo. E às vezes são situações que vão gerando uma bola de neve. E se você não resolver agora conversando, vai gerando várias situações cada vez maiores, a pessoa vai achando que, né, aquela atitude do outro está relacionada a isso, está provocando isso, aquilo, e às vezes não é nada disso. Às vezes a situação é bem diferente. Acho que tem que ter diálogo para ter compreensão também junto, né? E olhar para isso. Então família é isso, desconhecido, né? Alguém te trata mal na rua ou no trânsito, né? Então a primeira coisa é você fica assim. Hoje, quando eu cheguei de carro, tinha que parar no mercado para comprar um barbeador descartável e tinha vários carros. A hora que eu fui estacionar, dei uma volta devagar, porque eu falei, não, eu preciso ir devagar para entrar direitinho, né? O carro que estava atrás de mim buzinou, e eu fiquei assim, naquele momento eu também falei, meu Deus, mas por que está buzinando, né? Aí depois eu entendi, às vezes a pessoa pode estar apressada, às vezes está com algum compromisso, às vezes está com alguma situação, né? Então veja que quando a gente traz a compreensão, alivia para a gente, né? Pode não ser nada disso, pode ser também uma pessoa que tem pouca paciência, né? Pode ser várias coisas, mas eu não posso me deixar levar ou entrar naquela vibração daquela pessoa, senão a gente começa a guerrear, né? Senão a gente começa a brigar, e aí isso não vai levar a nada, né? Não absorver a agressividade, veja, é isso que é muito importante, né? A gente vive num mundo que tem muita agressividade. Se eu absorver aquilo, eu vou estar gerando mal para mim e vou estar gerando mal para essa relação com a pessoa, porque a gente vai querer envidar, né? Manter o equilíbrio emocional, evitar entrar na mesma vibração, que é isso que eu falei para vocês, né? Então veja que a gente tem esse amar ao próximo, ele está tão próximo de todos nós, que se você olhar na tua vida, você vai ver hoje que teve várias situações que você teve que amar o próximo, ou não conseguiu, ou você conseguiu, ou você vai conseguir ainda, né? Então é uma prática. Então amar ao próximo, gente, é pôr em prática isso, não é só entender, né? A gente precisa tentar pôr em prática isso. Eu estou terminando, tá? Quem te prejudica, né? Alguém que te faz mal de forma direta, pode ser por várias causas, né? Pode ser a lei de causa e efeito, né? Numa vida se fez uma coisa e agora vem outra, ou causa e efeito nessa própria vida, mas uma oportunidade de aprendizado moral. Então, se alguém te faz mal, a primeira coisa é perdoar. Perdoar não é esquecer, né? Perdoar significa que aquilo que aconteceu de ruim, você lembra, mas ele passa por você e não te gera todo aquele transtorno, toda aquela dificuldade, uma dor emocional como gerava no passado, né? E ela passa e vai embora, né? Buscar justiça, mas sem ódio, né? O ódio no coração é um veneno, né? Não alimentar o desejo de vingança, porque vingança, tem uma frase que diz, é um veneno que você toma para matar o outro. Ou seja, nós tomamos esse veneno para matar o outro, achando que nós vamos prejudicar o outro, mas na verdade quem se prejudica somos nós mesmos, tá? Então, tem várias formas da gente trabalhar isso. E aí, amar o próximo também pode ser um ato de caridade. Eu posso estar amando o próximo e fazendo algo de bom para ele, né?
tem alguém que está numa situação temporária de dificuldade e você vai lá e ajuda. Então ajuda dentro das suas possibilidades, né? Por quê? Porque é importante esse ajudar. Lembra do óbolo da viúva? Né? Ela foi lá e ela ajudou e ela deu lá uma moeda de um denário. Só que aquela moeda era tudo que ela tinha. Então, aí Jesus olhou aquilo e falou, olha, de todos que deram aqui, teve gente que deu fortunas, né? Doou fortunas, ela é a que mais fez, a que mais doou. Porque ela deu aquilo que é necessário, que é tirado o necessário para ela, né? Então essa foi uma doação grande. Mas dentro das nossas possibilidades, tem sempre forma de ajudar, né? Tem sempre essa forma de ajudar o outro através da caridade. Isso é uma forma de amar o próximo também, né? É oferecer não só recursos, mas respeito e dignidade. É preciso oferecer respeito e mostrar que dignidade é algo que vem de dentro, né? Que é digno, aquela pessoa que merece, que é merecedora. A dignidade traz para o teu quintal merecimento e traz para o teu quintal a fortuna moral que você precisa, ou que nós precisamos. Então não é só fazer caridade com recursos. A educação pode trabalhar isso, a educação dos filhos. Quem trabalha com educação, né, na escola, está oferecendo respeito e dignidade, dependendo da forma como ele trabalha, né? Ou educa essas crianças ou educa os filhos, tá? Então, concluindo, amar ao próximo não é um sentimento automático, tá? Não é algo que eu falo, vai acontecer, vou deixar e eu vou amar de qualquer jeito. Não, é preciso, a gente tem que ter vários outros atributos. Eu tenho que ter compreensão, né? Se eu não compreender, como que eu vou amar alguém, não é? Se eu não entender. Então, olha como é essa prática. Tem que ter esforço também, né? Não é automático mesmo. Eu tenho que me esforçar também para fazer isso, né? É necessário eu também ir ao encontro. E uma disciplina emocional também, tá? Então, o amor ao próximo é uma lei divina. Ela está ligada à lei de justiça, amor e caridade. E é um dos pilares da evolução espiritual, né? E é um dos grandes desafios que a gente tem, tá? Todos somos espíritos imortais. Estamos em diferentes estágios evolutivos, né? Então, Jesus já dizia, aquele que tem mais será cobrado. Então, quando você tem mais compreensão, quando você tem mais visão, quando você é mais forte, você tem por obrigação de acolher e ajudar o que é mais fraco, ajudar aquele que tem dificuldade de cognição, de aprendizado, aquele que está com o vizinho que está com dificuldade, né, de organizar suas contas, de organizar sua vida emocional. Enfim, a gente tem várias situações que a gente pode doar. Então, quando a gente tem mais, a gente pode doar mais, né? A gente pode fazer mais pelo outro, né? O outro é um irmão também em caminhada. Então, amar ao próximo como a ti mesmo vem da compreensão de que todos nós estamos caminhando para a luz. E aquele outro, seja lá como ele estiver na tua vida ou passou pela tua vida, ele também está caminhando. Às vezes está confuso, às vezes se perdeu, né? Às vezes se perdeu na maldade, às vezes se perdeu, né, nos vícios, nas drogas, enfim. Então a gente precisa compreender isso, né? Que o outro é um irmão em caminhada, né? Então isso é muito importante, tá? Lei de causa e efeito, a gente já falou. Reencarnação também, empatia e compreensão, acho que falamos sobre isso. Caridade como caminho, né? Fora da caridade não há salvação, e a caridade não é só material, perdão, paciência, respeito, a gente também já falou sobre isso, tá? O amor próprio é muito saudável, eu já falei aqui para vocês. Como que eu posso amar o outro se eu não amar a mim mesmo, né? Então, o autoconhecimento e equilíbrio emocional contribui para que eu consiga me amar, evitar o egoísmo e também a autonegligência, né? Então, amar é um processo, é um passo, né, essencial na evolução. Ela aproxima o espírito
de estados mais elevados e ajuda a desenvolver a virtude da humildade, da tolerância e da bondade, né? Então, por fim, o amor ao próximo, acho que é isso que eu gostaria de deixar mais claro para vocês, é um exercício diário e ele está na vida de todos nós. Se a gente olhar para o nosso dia a dia, a gente vai entender que tem muitas oportunidades de poder amar o próximo de diversas formas, como a gente falou aqui, tá? Pequenas atitudes podem fazer grandes diferenças nessa amar ao próximo. E amar o próximo é um caminho seguro para a paz interior e a evolução espiritual. A Lara, numa palestra dela, ela falou muito, deixou muito claro isso, né? Ela falava sobre amor. E se não tem amor, você tem guerra, né? E a gente vê os números que são assim exagerados, né? A Rússia perdeu 1.300.000 jovens até agora. De que vale isso? O que está faltando aí? Está faltando amor. Está faltando amar o próximo. Porque quando um gestor decide mandar para a guerra os filhos de alguém, ele não está amando esses filhos. Quando ele resolve, né, os países resolvem tirar tudo na violência, na guerra, não está tendo amor, não está amando o próximo. E a gente precisa começar a praticar isso, né? A prática desse ato no nosso dia a dia pode fazer uma diferença imensa no todo, tá certo? Obrigado pela paciência, pela compreensão de vocês, tá? Eu gostaria de encerrar então, e a gente pode... vamos fazer uma prece de encerramento e depois a gente encerra a transmissão no YouTube, tá? Que os nossos corações, eles possam estar cada vez mais abertos a essa prática do amor ao próximo e a gente consiga encontrar todos os instrumentos que precisamos para amar a nós mesmos e colocar isso em prática com todos aqueles que cruzarem os nossos caminhos. Que tenhamos muita paz na hora de resolver as nossas decisões, na hora da tomada de decisões em conjunto com outras pessoas, e que tenhamos um sono tranquilo, em paz, e enquanto o nosso corpo descansa nessa noite, o nosso espírito possa trabalhar, possa se instruir e possa estar se elevando cada vez mais. Que possamos estar encontrando sempre o alimento que precisamos, seja numa palavra amiga, seja numa frase de um livro, seja numa paisagem, seja no encontro, seja numa conversa. Que assim seja. Passes número 1, 2 e 3 a 1 e passe número 1 a 2.